Oi pessoal, tudo certo? Meu nome é Aline Esquil e eu sou terapeuta integrativa e hoje eu vou estar comentando com vocês, compartilhando com vocês um pouquinho da minha história e um pouquinho de todo esse lado espiritual que aconteceu desde muito cedo na minha vida, o porquê que eu tive tanta dificuldade em lidar com isso. Então hoje eu vou estar compartilhando com vocês, então fique aí que eu vou estar compartilhando. Tudo aconteceu desde muito tempo atrás, desde quando eu era criança. Tem gente que fala, mas por que tu não fala isso para todo mundo, gente? Vocês já vão entender que a coisa não é tão fácil assim para quem lida com isso. É muito fácil. Eu vejo hoje, ainda bem que abriu muito esse campo espiritual, expansivo para falar de espiritualidade e tudo mais, mas quando tu vive isso na pele, é bem diferente. Na pele é bem diferente. Porque uma coisa é tu falar de espíritos, tu dar palestras sobre espírito, agora tu vê. Então, vocês acham que a gente vê o que? Só é anjo, assim? Anjo? Não. É espírito da forma que às vezes eles morreram. Às vezes tu vai no banheiro fazer xixi e tem um ali, né, esfaqueado, com uma bala, com a metade da cabeça, horrorosos, com larva. Sabe? Vai não fazer, tu tá ali dormindo, tu acorda e tem uma lindeza do lado da cama. E aí? E saber lidar com isso agora, hoje eu sei lidar com isso. Alguma coisa, é claro que não é fácil a gente enxergar, não é assim, ai, não, já tá tão acostumada. Não, não é fácil, gente. Imagina uma criança ver esse tipo de coisa. Não é fácil. Tanto que não é fácil que não foi, né? Eu sou de uma família que a minha mãe criou nós todos, né? Nós 5, praticamente sozinha, porque quando eu tinha, meu pai tinha, mas quando eu tinha uns 7 para 8 anos por ali, o meu pai de vez foi embora de vez, porque às vezes ele vinha, ele voltava, enfim, né? Uma situação que também não cabe a mim julgar. Mas ele não ficou, não cuidou de nós. E foi uma situação bem difícil para minha mãe, porque ela tinha que administrar toda a casa, tinha que estar colocando o alimento na mesa, ela era empregada doméstica e era bem difícil, sabe? Não foi uma parte muito boa, então foi bem difícil. Às vezes eu ia com ela no turno contrário do colégio, eu ia com a mãe, ou eu ficava cuidando dos meus irmãos. Então não foi nada fácil. Fisicamente para nós ali foi também, tudo foi uma questão de prova que aconteceu. Quando eu era bem pequena, a minha mãe, a gente ficava reunida ali vendo a TVzinha que a gente tinha, era uma casa de madeira assim, velhinha, velhinha, que a gente morava quando eu era pequena. E a gente ficava vendo TV. E daí eu sempre ficava por último, sempre, era normal. Eu ficava no sofá vendo TV. Tanto que a minha mãe já até se acostumava, já me largava um cobertor ali e ali eu ficava deitada no sofá. E sempre quando. E minha mãe levava os meus outros irmãos dormir. Tinha 2 camas num quarto que nós tínhamos, que era duas peças, né? Era uma peça com 2 camas de casal comprido assim, que era para todos nós dormir, né, distribuídos nessa cama de casal, e a outra peça onde eu tava era a sala, a cozinha, tudo junto, e o banheiro ficava na parte de fora. Ficava, tu abria a porta, de frente tu lidava com um tanque, minha mãe te lavou por muito tempo. Eu lavei a roupa da minha irmã mais nova no tanque, esfregando, a gente não tinha condição de comprar máquina, foi complicado, mas é coisa que a gente tem que passar e é isso que faz também ser a pessoa que a gente é hoje. E o banheiro do lado, né? Do lado de fora. Então, toda vez que eu dormia, né? Dormia lá na cozinha e vinha essa mulher negra, bem negra, ela tinha a pele bem escura, ela era preta, assim, negra, mais negra que a minha mãe. Quem conhece minha mãe sabe que minha mãe é negra, mas não, essa mulher era mais negra que a minha mãe. Bem alta, assim, a minha mãe é bem baixinha. E essa mulher era muito alta. E ela vestia um vestido, nunca mais esqueci, assim, ela vestia um vestido azul céu, assim, aquele azulzinho bem fraquinho, todo trabalhadinho com umas cordinhas assim branca. Ela era tão simpática, ela era tão querida.
falava um pouquinho comigo e toda vez que ela vinha eu sentia um cheirinho de café. Ela conversava um pouquinho comigo e ela falava: e aí, Aline, vamos para a cama? Eu dizia: sim, vamos. Eu pegava na mão dela e a gente ia para a cama todos os dias, durante anos. A gente conversava e era sempre, sempre, sempre a mesma coisa. E eu achava aquilo, de cabeça de criança, pra mim aquilo era normal acontecer. Não sei, pra mim era como eu ver qualquer pessoa, pra mim era uma coisa normal. E eu nunca me questionei assim. Eu ficava com medo quando eu via alguma coisa feia, que eu e minhas irmãs, a gente se agarrava assim, ó, meu Deus do céu, empurrando uma a outra para ver quem que ia dormir na ponta da cama. E sempre acabava eu dormindo na ponta da cama. A Vanessa e a Franz, que são minhas outras irmãs, ficavam embrenhadas no meio ali, entre elas, para ver quem que ia dormir no meio. Porque sempre na frente da nossa cama tinha um guarda-roupa grande de casal. E sempre, às vezes, aparecia um casal e ficavam ali. Sempre um casal e eles eram feios. E, tipo, o rosto feio, meio deformado, e o jeito que eles riam pra nós, sabe? Ai, coisa mais horrível. E eu fechava meus olhos e eu chamava essa minha amiga. Eu não sei porquê, mas eu chamava essa minha amiga. A minha outra irmã, ela chamava a amiga dela, que ela tinha uma amiga que aparecia na nossa casa, ela era uma japonesa. Tinha aquelas vestes lindas, aqueles kimonos chiques, assim, toda linda, com aquele batom bem vermelho, aquele cabelo bem puxado, assim, japonesa. E era muito, muito estranho. Hoje eu sei que eles se plasmam do jeito que querem que aparecer, né, o lado ruim da força, né, das trevas. E às vezes a gente via a japonesa, essa que ela era amiga da minha outra irmã, a terceira filha. Às vezes a gente via ela e ficava com medo. E a minha irmã disse assim, ela falou, essa amiga dela, né, japonesa, que quando vocês sentem medo é para vocês fazerem uma oração, porque não é ela. Toda vez que aparecia uma que queria se parecer dela e a gente sentia medo, a gente fazia uma oração e sumia. Era sempre assim. Então tinha espíritos que se passavam ainda por aqueles que a gente gostava, só que a gente sentia. É estranho porque tu sente, desde pequena a gente sentia no nosso coração que não fechava, alguma coisa não fechava e tu começava a ficar com medo e começava a ficar receoso e na hora tu já fechava, eu e minhas irmãs, a gente fechava o olho e já pensava numa coisa boa e aquilo se sumia. Porque eu nunca senti medo dessa mulher negra autona, nunca senti medo da japonesa, nunca senti medo de um senhor que ele sempre dormia. A minha irmã, essa aqui também, a terceira, ela sempre dormia parecendo que estava morta, assim, sabe? Aquelas pessoas que dormem assim, botam a mãozinha assim certinho e dorme, assim, parecia que estava morta. Eu não gostava de ver ela assim. Toda vez que eu acordava, ela estava assim, eu ia lá e mexia nela para ela virar, pelo menos para ela dormir de ladinho, dormir de costas, mas eu não gostava de deixar ela dormindo assim, ó, sempre assim. E daí tinha um senhor que ele ficava em estado de meditação do lado da cama da minha irmã. Então aqui é a cama da minha irmã e ele sempre estava nos pés dela, assim, mas em meditação. E dele eu também não sentia medo. Eu e a minha outra irmã, a gente não sentia medo. Essa minha outra irmã, eu sou a mais velha, né? Aí tem a minha outra irmã que veio 1 ano depois que eu. Teve essa aqui que veio 2 anos depois que eu. Tem o meu irmão e tem a minha irmã mais nova, que essa aqui veio 9 anos e pouco depois que eu. Então, uma boa diferença, né? Essa aqui, que veio depois que eu, tinha um cara que ele sempre aparecia na nossa casa, sempre aparecia. E ele dizia que era muito estranho, porque às vezes ele parecia com outro cara. É assim, tá, gente? Na nossa casa ela era virada e espírito para nós era normal. Para nós a única diferença das minhas irmãs era
O que a gente sentia medo do que a gente não sentia medo. Era assim. E era todas assim. Então não tinha o que fazer. Tem curiosidades. Na nossa casa a gente não tinha espelho no quarto de jeito nenhum. De jeito nenhum. A minha mãe tentava, às vezes ela ganhava de uma das patroas dela um espelho bonito e tal. Ela queria botar no nosso quarto e tal. E a gente, tipo, essa minha irmã aqui quebrava ele. Ou a gente botava uma toalha em cima, porque a gente ficava com medo, porque a gente via muita coisa através do espelho. Então, até hoje eu não tenho espelho no quarto e elas também não. Então, é uma coisa que a gente não sabe explicar, mas parece que chama, parece que atrai. O espelho para nós é um portal. E sempre me dificultou muito dormir em quartos que tem espelho, principalmente em projeção astral, que eu vou chegar lá ainda, tá, pessoal? Que foi quando eu me vi fora do corpo perfeitamente, mas isso aí fica para outro vídeo outra vez, porque é muita coisa e a gente não sabe por quê. Então, voltando, a gente não sabia se era a única diferença para nós, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, é se era do bem ou era do mal. A mãe, ela não sabia muito bem como lidar com isso, embora ela também visse alguma coisa. Então, ela sempre falava que ela pensava ou que era do céu ou que era do inferno, sabe? Então, ela levou nós em igrejas, levou nós na Universal, levou nós na... Ai, agora eu me esqueci o nome de... Eram umas 2, 3 igrejas evangélicas e falava que a gente tinha um demônio no corpo. Daí a gente se sentia trimal, né? Nossa, como assim? E alguma coisa, quando a gente comentava com algum coleguinha do colégio, que nem se eu comentasse alguma coisa que acontecia disso no colégio, as crianças ficavam, tipo, apavoradas. Para elas, o místico era ficar jogando o joguinho do copo, ela ficar jogando o joguinho do compasso. Elas era isso, era o máximo. A Maria, aquela do banheiro, para elas era isso, era uma coisa assim. E para nós, não era bem assim, o buraco era mais embaixo. E desde muito cedo. Então a gente sabia diferenciar então o que é bom e do que é ruim. Como que a gente começou a se proteger disso? Então a gente foi também, a gente teve que fazer a catequese, né? Que a minha mãe, não digo que é uma coisa ruim, mas nos obrigou a fazer. Então a gente fez a Eucaristia, a Crisma, a gente foi até a catequista e tudo mais, né? Pro livre opressão. Mas enfim, não é uma coisa ruim, né? Eu não tô falando nada disso, tá, gente? Que é uma coisa ruim, enfim. Mas é uma coisa que não explicava o que estava acontecendo comigo, com as minhas irmãs. Então a gente sabia que tinha coisas boas e, tipo, eu me lembro de uma vez que teve um pastor que ele disse: tu tá com os demônios, não sei o que e tal. E eu me lembro que eu olhei para ele e disse: inclusive tem um do seu lado. Tinha uma mulher horrível do lado dele. Horrível, lambendo ele. Horrível. Horrível. E eu me lembro disso. E ele mesmo que ele falou alguma coisa, tá repreendido e tal, mandou a minha mãe comprar umas águas lá, benta e não sei o que, e não sei o que. No resumindo, não adiantou nada. Pelo contrário, parece que toda vez que ela ia num lugar desse, essa minha irmã que desmaiava, caia dura, porque daí ela é médium de passagem, então aí eles falavam que ela tinha um demônio lá, porque ela ficava lá se rebelando, remexendo às vezes e tal. E eu e a França, a gente voltava para casa, minha outra irmã, terceira irmã, eu e ela, a gente voltava para casa super carregada e com a casa cheia de irmão. Quando eu falo irmão é espírito, tá, gente? Porque eu falo irmã e irmãos, porque, nossa, os serzinhos, enfim, sabe? Enfim, com esses serzinhos. E assim foi, a gente foi crescendo. E foi fácil? Não, não foi fácil. Por quê? Parece que tem certas situações da nossa vida que atraem mais coisas. E eu comecei a entender, a catalogar certas situações, certos momentos que a gente vai entendendo o porquê daquilo acontecer. Teve um centro ali perto da casa da minha mãe que a gente foi, que a gente conheceu um senhor muito maravilhoso, que era o senhor Militino. Ele tinha quase 90 anos,
O Senhor era maravilhoso. E a minha mãe levou nós lá no centro espírita. E a minha mãe levou nós lá no centro e na cara, assim, ele já começou a rir pra nós três, a gente sentada lá. E daí ele olhou pra nós, vocês sabem, né? Vocês estão vendo que a casa tava, tipo assim, meio vazia, assim, o centro espírita tava meio vazio no dia de semana, assim, de tarde. E vocês estão vendo que não tá vazio aqui, né? E a gente... Ele sabia, assim, que a gente tava vendo geral ali, né? E foi muito... Ele disse assim, que a gente não tinha nada de ruim, que isso não era ruim, que a gente não precisava ficar com medo desses demônios, desses anjos, desse o que for. Era só espírito bom, espírito mau, né? Espírito que não conhece ainda a luz. É só isso, não tem nada a mais que isso, assim. É só aprender a se defender quando for preciso, aprender a se defender e tá legalzão. É fácil? Não, também não, porque tu começa no momento que a gente começou a ir no centro espírita daí. Aí a gente pensou que, enfim, a nossa vida ia mudar, ia ser tudo flores, amores e tudo mais, né? Que nem todo mundo acha. Quando vai num centro espírita, mudou? Não mudou nada. Bem pelo contrário, a gente começou a ir. A minha outra irmã começou a dar passagem, que é fazer a incorporação. Ela só senta na mesa, pum, foi. Ela só entra e sai, assim, ela não cansa. É um negócio que ela não sabe explicar. Só vai dando passagem, vai dando passagem. E a outra é um pouco mais controlado nas passagens, mas ela também dá as passagens, mas um pouco mais controlada do que essa minha outra irmã aqui. Que essa aqui, ela senta na mesa e um entra e um sai. Um entra e um sai. É assim, né? Então, no momento que aquele irmão que encosta do lado da minha irmã, no momento que ele precisa falar tudo que ele quer falar, que às vezes ele só quer falar. No momento que ele entende, ou que daí precisa chamar a mãe dele, e um dia eu vou estar explicando também sobre isso, sobre como que abre, às vezes abre nos portais. Eu sei explicar tudo? Não, só sei explicar o que acontece comigo, o que eu vi acontecer com as minhas irmãs, e é isso que eu acredito também, tá, pessoal? Então, vocês tirem as conclusões de vocês, não tô dizendo que eu tô certa, que o que a gente fez é certo, que é assim que se faz, porque eu vou estar mentindo. Então, não que eu tô... eu não sou a rainha da razão. Então vocês tirem as próprias conclusões de vocês, né? Eu acredito no que eu vejo. Eu acredito no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu vi acontecer com as minhas irmãs, no que eu vi acontecendo com as minhas primas, no que eu vi acontecendo com meus primos, no que eu vi acontecendo com meus tios, porque isso tá na minha família. Uma vez eu pensei que a gente era tudo uns amaldiçoados, porque não é possível. Isso é... Daí nascem as crianças vêm mais forte ainda, com os negócios mais aflorados e não é fácil. Caiu aqui, mas agora voltou. Agora tá tudo certo. Eu já fui até ver meu pão ali que eu tinha botado a assar. E, enfim, e daí a gente ficava nessa de espírito bom, espírito ruim, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Aí a gente começou a estudar sobre Allan Kardec, sobre a evolução dos espíritos, sobre os outros mundos, porque isso aí foi muito importante para nós também, porque tem toda uma parte que a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo com a gente, que a gente via uns serizinhos pequenos ao redor da nossa cama e eles não se pareciam nada com o ser humano, com os espíritos ruins, com os bonzinhos, era uma outra energia, uma outra coisa que a gente não sabia o que a gente estava lidando. E tu ser pobre, mas a gente não era pobre, a gente era miserável. Ninguém ouvia nós, a gente não tinha, sei lá, alguém pra ver nós, pra ouvir a gente, não tinha mesmo. Acho que a minha mãe tinha tempo pra isso, minha mãe tinha que trabalhar, tinha que gerir a casa, né? Não tinha tempo pra isso. Quantas vezes eu tinha que ir pro colégio de tarde, de manhã, às vezes não tinha o que a gente tomar café, e eu saía pedir comida na rua. Hoje eu sei que foi uma prova, que eu e minhas irmãs tivemos que passar, e com muita resiliência a gente passou, a gente
se tornou pessoa, se tirou daquela situação, a gente saiu muito mais forte, a gente saiu muito mais compreensivo sobre muitas coisas que acontecem hoje em dia na vida da gente. A gente consegue olhar tudo com muita gratidão, enfim. Não que a gente precisou passar por isso para ter gratidão na vida, mas eu vejo assim muito isso na minha família, e quem conhece a minha família sabe quanto que a gente cara, a gente tinha tudo para se tornar assim, ó. Sabe aquela história assim, sabe? Cresceu no meio da confusão. O pai que era preso, que fez um monte de besteiras, a gente não tinha nada em casa para comer, a gente nunca roubou, nunca fez nada de errado, sempre indo pelo lado certo, fazendo as coisas certas, indo pelo caminho certo, sempre trabalhando muito desde muito cedo. Nossa, eu sempre penso assim, ó, nossa, eu pensava, nossa, como eu queria plantar alguma coisa para mim comer, como eu queria, porque lá no meio da cidade, hoje eu tô aqui nesse lugar maravilhoso, lindo, mas lá no meio da cidade, em Caxias do Sul, que é a minha terra natal, no meio da cidade, vai plantar o quê e aonde, minha filha? Vai pedir para quem? Eu tinha que sair e pedir, eu pedia nas padarias, eles tinham pão de ontem. Então essa é nesse tipo de infância que eu tive. Eu sobrevivi à minha infância. Sempre falo, eu sobrevivi à minha infância. Mas isso não. Eu sei que deixou algumas marcas em mim que fui trabalhando ao longo dos anos, muito isso. Mas isso me deixou muito forte. Eu consigo olhar sempre além, sabe, da situação. Assim, para mim, um problema hoje, principalmente hoje, assim, pra me tirar do sério, né? Nossa, demora muito, porque o que a gente passou sem ninguém para estar defendendo a gente foi bem difícil. E passando por esse lado espiritual também, tendo que trabalhar tanto esse lado físico ali de não ter as coisas, de não tem para quem pedir ajuda, não tem para quem, o que a gente ia fazer? Então foi nisso que foi se passando, né? Então a gente não tinha esse lado físico, que a gente não sabia muito, imagina criança, não entendia muito o que estava acontecendo, enfim, a gente tinha vontades e eu nunca vi nenhum dos meus irmãos ficar pedindo nada que minha mãe não pudesse dar. Isso foi uma coisa assim que foi muito, desde pequena nós 5 a gente era assim. Então, o que mais ainda mais balançava assim, que pegou outra fase assim, foi os meus irmãos mais novos, né? Eles pegaram outra fase até da mãe ali, outra fase da nossa vida. A gente estava mais grande, eu e as manas, então a gente já trabalhava, já ajudava em casa quando eles já estavam crescendo. E esse lado espiritual a gente nunca soube muito bem como lidar com isso, né? Porque a mãe nunca soube também ajudar nós. Então a gente, desde muito cedo, sem saber como lidar, é como eu falei, ou é o lado, ou era bom ou era ruim a coisa, né? Então, quando começou a vir essa parte ali que eu falei ali, até de tá, e aí a gente ouviu dos outros mundos, outros seres, a gente, então além do lado da pessoa que morreu tá ali, também tem esses outros também que também estão ali, né? Que não necessariamente aparece comigo como você. Então a gente começou a entender um pouquinho sobre também esse lado também. E eu me lembro que quando a gente passou, todos, não sei quem já estudou em centro espírita assim, vai saber, tem os livros que daí tu estuda, aí tem todo um centro de estudos, palestras, eventos e tal, que tu passa, daí a gente passou também por outras casas também, que a gente sentiu necessidade de passar por outras casas, a gente foi em outros lugares também, né, para fazer o estudo. Um lugar que eu gostei muito de estudar, assim, foi no centro de Umbanda, eu gostei muito de estudar. Não sei por que tem tanto tabu, não sei por que tem tanta. Eu acho que por ser de uma religião africana onde os negros trouxeram, acho que também tem uma questão bem de racismo, assim, né? Desse tabu, desse lado, porque,
Cara, eu te digo, dentro de religião, dentro de igreja, tanto na evangélica, não sei, universal, não sei se é a mesma coisa, né? Mas dentro dessas igrejas católica, dentro da centro espírita, dentro desses centros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, esse estudo nação que eu fui visitar para ver se alguém conseguia ajudar e tentar entender um pouquinho mais. Tinha o quê? Sempre havia a mesma coisa, tá? Tipo, sempre via espíritos que estavam lá, que daí estavam com roupas de enfermeiro, de doutor, enfim, de branco, ajudando as pessoas, alguns espíritos que estavam ali perdidos, que depois que eu fui entender que daí é como se fosse uma pessoa que está na escuridão, tá lá passando e é como se fosse um faraó. Aqui tu vai ser ajudado, ou numa casa que é bem iluminada, que também isso pode acontecer em casa, não necessariamente igreja, porque não faz diferença também nenhuma, tá? Não que igreja não faz diferença, mas nessa questão de te ajudar, tu pode ser uma pessoa farol. É isso que também que acontecia depois do passar do tempo que a gente começou a entender que é tudo o pensamento, é tudo questão da cabeça ali. Então, sempre tem essa equipe que ajuda, sempre tem os guardiões, e todas as casas têm os guardiões que guardam a casa, que cuidam da segurança da casa para não ser atacada por seres que estão perdidos nas trevas. É a mesma coisa, independente. Talvez você veja esse vídeo e vai ficar com raiva de mim, vai ficar, mas é verdade, é a mesma coisa. Não, não, esse lado espiritual não importa se tu ai, tu morreu, ai, eu sou católico. Tá, e daí? Sabe, não tem uma coisa que diferente pra ti, porque tu é católico, porque ele é evangélico, porque ele é espírita, porque não tem, tu foi uma pessoa boa? Como é que foi a tua moral? Como é que foi teus valores enquanto tu estava aqui na Terra? É isso que vale. Não é religião, não é se tu acredita nisso ou naquilo e outro, qual Deus que tu acredita ou deixa de acreditar. É a pessoa que tu é o ser que tu é. É isso que conta. Eu vejo muito que, como eu falei, não estou dizendo aqui que o que eu estou falando aqui é plena verdade, que é só isso que é verdade, porque eu estou falando o que eu vivenciei. Eu acredito muito naquilo que eu vivi, no que eu vejo, no que eu vi, no que eu vi acontecendo com as minhas irmãs, que estão, imagina, minhas irmãs, né? A gente dormia na mesma cama, pelo amor de Deus. A gente cresceu junto, vendo o sofrimento uma da outra, compartilhando momentos, compartilhando tudo. E é isso, é no que eu vivi que eu tô dizendo isso. Então, hoje, depois de ter conhecido, aí fui conhecer a Umbanda, enfim, porque o porquê que eu fui conhecer? Porque lá no Centro Espírita, lá quando eu e minhas irmãs estávamos lá estudando sobre a espiritualidade, sobre espírito, sobre outros mundos, sobre tudo isso que a gente não entendia o que estava acontecendo e tal, o porquê desses seres virem, o porquê da gente se ver às vezes não só fora do corpo, que vou chegar lá, vou fazer outro vídeo falando sobre isso, não só fora do corpo, mas fora da órbita, sabe? Então, por que aconteceu isso com a gente? Ninguém sabia explicar. E até hoje, muita coisa ainda é um tabu. A gente se reúne e se conversa, tá, isso que aconteceu. Bom, vai saber. A gente não sabe. E eu procurei por inúmeros autores, inúmeras ajudas, procurei de projeção astral, assim, que me ajudou bastante, assim, foi o Wagner Borges. Então, e tem outros, assim, estudiosos, assim, bem sérios na área, assim, que estudam profundamente o tema sem, eu quero dizer, sem aquele fanatismo, nada disso, são estudiosos na área. Eu sempre procurei por pessoas assim. E quando eu via que tinha seres lá, que eles se pareciam índios, se pareciam aquela senhora que eu mencionei ali antes ali, ela sempre tava aquela senhorinha negra e tal, e eu conversava com o senhor que estava no centro ali dirigindo,
Ele falava, não, essas coisas aqui não tem. E eu, sabe? Tá, mas eu tô vendo, mas... Não, isso aí não tem aqui. E eu e minhas irmãs vendo que tinha sim, não... Aí depois que eu fui entender que são como se fosse afinidade. Tipo, tu joga, tu gosta de futebol, tu tem os teus amigos que também gostam de futebol, tu vai fazer um time e vocês vão jogar futebol porque vocês gostam de futebol. E assim eu vejo que é muito no lado espiritual também. Então, tem sim falanges inteiras de índios maravilhosos, principalmente eles lidam muito na parte, eu vejo, de cura, quando precisa de cura, quando precisam de essa parte mais limpezas energéticas fortes, quando eu vejo que a pessoa está mais ligada no lado da natureza, quando a pessoa ela tá mais limpa, o campo dela energético está mais limpo, daí sempre eu vi assim um índio do lado dela, uma índia do lado dela, uma coisa muito bonita, eles sempre bonitos, sérios, não bravos, sérios, com uma presença, sabe? Eles têm uma presença, é algo assim que o ambiente fica leve, o ambiente é igual os negros, a mesma coisa, assim, de doença e tal, se a pessoa tá passando por um momento de muita ansiedade, sempre, hoje eu sei que é os pretos velhos, né? E dentro do próprio centro espírita, assim, eles não queriam que falassem sobre isso. E depois que eu comecei a ir atrás e seguir e comecei a ler sobre autores que falavam sobre isso, e eu levei para a mesa, para o centro, e levei na mesa e conversei sobre isso, na hora, em vez de ouvirem, não, eu já fui, levei um coice e já não podia mais falar sobre isso. Como assim? Como assim? Se isso faz parte da espiritualidade, aí por causa do teu preconceito tu não vai falar. Isso é errado. Mas enfim, eu e minhas irmãs a gente resolveu sair. Então a gente saiu daí do centro espírita também, porque a gente viu que supriu por um lado o que a gente estava vendo, como que a gente fazia para estar encaminhando o irmão e tal, que falavam para nós, mandar no centro e tal, que é perigoso fazer certas coisas em casa e tal. Só que o nosso desenvolvimento não ficava somente ali, Nana. Todos nós que estudamos esse lado, tu estuda esse lado quando tu vai dormir. Teu corpo vai dormir, tu não. Tu vai estudar. E quantas vezes eu e minhas irmãs, a gente simplesmente tinha aulas sobre vários temas e várias coisas e a gente se lembrava e falava isso no centro. E quantas a gente não era ouvida, simplesmente não. Não, isso não é possível vocês lembrarem de tudo isso. Eu não sei por que a gente lembra, mas nós lembramos. Não sei se é para talvez cortar algum tabu, alguma coisa assim, das pessoas terem menos preconceito, mas enfim, nós lembrávamos. E hoje a gente sabe que tem certas coisas que tu tá em casa assim, e a pessoa ela tem que aprender a se proteger, sim. Então, começa a ficar por aí. Tu vê que quando começa a falar desse assunto, e por isso que eu também não falava muito. Hoje também eu tenho também um companheiro, enfim, que me entende muito, entende tudo isso que eu passei, tudo isso que eu passo. Então, hoje eu me sinto segura também de estar falando sobre isso. Mas nem sempre foi assim. E isso é um tabu bem forte, eu vejo na sociedade, que tu começa a falar, ainda hoje as pessoas despertam uma curiosidade. Mas chega um certo ponto que tu começa a mencionar sobre tudo aquilo que tu passou, enfim, que tu passa, que as pessoas elas ficam um pouco assustadas. Meu Deus do céu, é assim? Até se eu vou no banheiro, pode ter alguém ali? Sim. Ah, mas depende que sim, sempre tem. Quem vai fazer a tua casa ficar boa, ficar ruim, ficar boa, não é aquele incenso que tu tá acendendo ali, aquilo, agora eu limpei a minha casa, é teus pensamentos. Isso aí a gente aprendeu, eu e as mana. A gente aprendeu que é isso, gente. É teus pensamentos, é tudo isso que tu vai atrair, é o que tu faz, né?
é o que tu faz, não só o que tu fala, é muito lindo. E sempre eu vejo gente que é desse lado espiritualista e tal, falando lindo. Ai, tem falas lindas, como eles me lembram muito as pessoas que eu via nas igrejas, os pastores, os padres, enfim, me lembram. Nossa, eles falavam tão lindo, tinham uns troços tão, uns irmãos tão, tipo, doentes do lado deles, sugando eles. E aí eu e as manas, na hora a gente via que ele estava falando uma falácia, era uma mentira o que ele estava falando, mas uma mentira para a vida dele. Talvez ali ele tá ali, só por estar ali ele estaria ajudando alguém que estava ali, né, na plateia, enfim, né? Mas para nós ali que estava conseguindo enxergar o outro lado, a gente via que ele não vivia aquilo que ele falava. E era exatamente isso que eu vejo várias e várias pessoas de centros de espiritualistas, conhecendo certas pessoas em encontros que eu vejo, a pessoa falando lindamente o que ela leu no livro, o que e daí tu, tipo, a pessoa ela não vive aquilo, porque tem um monte de coisa ruim do lado, tem um monte de espírito trevoso, enfim, ela já tem ao redor dela, assim, não é, porque a gente é de uma, a aura nossa, ela vibra, e daí tu vê que tem gente que é bem escuro, é bem negro, ela tá doente, é alguma coisa deixando ela doente, e foi isso a gente foi vendo ao longo dos anos, que a gente foi entendendo tudo isso, eu e as manas, que a gente foi entendendo, e a gente foi se fechando também, porque não é assim, ai, vai lá que lá vão resolver tudo. Não é assim. É pro resto da vida, é estudar pro resto da vida, é ver certas coisas pro resto da vida. É que nem eu falei, eu pensei que a minha família era amaldiçoada, porque não é possível. Tu conversa com alguém, tu conversa com outro, tu conversa com outro, e ninguém é desse jeito, sabe? E o pouco que tu vê, né, agora na internet, tu vê um monte de coisa. Cara, tu vê um monte de besteira, porque não é possível, sabe? Tu vê exatamente que a pessoa não vê nada, porque não, tu não vai ver anjos e flores e fadas, não. Tu vai ver o cara com uma faca enfiada nele, tu vai ver o cara com a metade do rosto ali todo ensanguentado, tu vai ver uns caras horrorosos porque querem que apareça horroroso para tentar ver se te bota medo. É assim, é acordar no meio, conscientemente, no meio do umbral, com os caras tudo drogado, num vale onde tem um monte de sexo, no vale onde as pessoas estão. É assim, é isso aí, é o lado real da coisa, é isso aí. Então tem um monte de gente que vem falar pra mim, ah, eu queria isso, tu tá preparado pra isso? Porque é isso? Tu acha que tu vai ficar vendo anjo? A gente tá encarnado aqui, o mais... A gente, só por estar encarnado aqui, a nossa vibração tá mais próxima, tu acha, do quê? Então, por isso também que a quantas vezes de noite eu acordo e às vezes do lado da cama tem às vezes um serzinho ali precisando de ajuda. Não é que, ai, por que que o ser evoluindo não passa, não ajuda ele direto? Porque não tem como, isso é questão de vibração. A gente, por estar encarnado aqui, a gente faz tu entra em meditação, entra em pensamento positivo, não precisa estar fazendo 500 mil oração pronta, eleva teu pensamento ao alto, a uma coisa bonita, na natureza, no amor que tu sente pelos teus filhos, pelo teu esposo, pela tua mãe, tu entra em vibração alta, aquilo vai entrar em vibração alta, os outros seres que estão numa vibração mais alta vão passar essa energia para ti, que conseguiu elevar a energia, e vai ser transformada e vai ser passada para esse irmão, para ajudar ele, para acalmar ele. Ele vai, na hora, vai começar a ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, um pouco mais sereno. E através disso eles vão sedar ele, e daí vai ser levado para onde tem que levar ele, que às vezes eles levam ele para, muito provavelmente, se for questão de droga, se for questão de morte violenta, se for questão de... Aí eles já levam para um hospital. Se não, se for questão, sei lá, o cara tá perdido,
O cara queria ficar perto da família dele, mas não pode ficar. A mesma coisa que eu vou fazer um outro vídeo também, o porquê que não pode ficar chamando, o cara morreu. Não pode ficar chamando ele dentro de casa. Um dia eu vou explicar sobre isso. Porque a pessoa, ela tá em outro... Tem uma linha cronológica que a gente tem que respeitar. Ele foi antes. Tu vai chegar a tua vez aqui. A vida aqui na Terra é muito rápida. Então vai ter todo um porquê também. Tem vários perdidos por aí. Tem vários irmãos perdidos por aí. A família não para de chamar também. O cara não consegue... Ele já foi, não tem mais corpo. Aí o cara fica lá e fica aqui, fica lá e fica aqui. Não evolui nem lá, porque ele não consegue evoluir lá, porque daí ele fica... Quem não tem essa inteligência espiritual, emocional desenvolvida, o cara fica aqui perto da família dele. E às vezes daí ele fica perdido. Tem vários assim, que daí é levado para chamadas colônias, que pessoal não é céu, tá? Tem um monte de gente que fala, ai vai pra colônia, vai pro céu. Não, não é céu. Não é céu. Céu é um lugar onde não existe sofrimento. Céu é um lugar onde tem planetas evoluídos a esse ponto. Não é a Terra. Lamento, se você tá aqui, eu tô aqui, a gente não é um anjo. Então a gente tá aqui para evoluir. E foi isso, esse é o pouquinho do trechinho do caminho que a gente foi percorrendo, eu e as manas. E daí a gente descobriu esse lado da Umbanda ali, enfim. A gente descobriu daí, a gente começava, daí a gente foi entender, por isso que tem um índio, legal. Por isso que tem o lado dos negros, que tem eles bem forte no plano espiritual, ajudando. Legal, que daí passou em parte de perdão e tudo mais. E todo esse conhecimento vem, mas eles não querem, ele é um índio, não fala direito, é um preto velho e tal. Eles vêm justamente nessa forma para mostrar humildade, para mostrar bondade, não que ele não sabe nem falar direito, que nem tem uns que eu já escutei. Cara, se tu tiver noção, a quantidade de conhecimento que eles têm, nunca falaria esse tipo de besteira. Tem que parar com preconceito, isso sim. E daí tá, aí a gente começou a estudar e a gente viu também que por questão essa questão de estar fazendo, como é que eles falam, oferendas, essas coisas também. Aí a gente entrou num acordo, eu e as manas, e a gente não... A gente viu que a gente viu que não precisa disso, né? Que o espírito em si ali a gente sabe que é só o quê? É uma devoção, é um ato que a pessoa está fazendo ali para manifestar o seu respeito, enfim. Mas a gente viu que para nós isso, sei lá, isso não tinha tanto, não acrescentava muito para nós, assim. Então a gente estudou alguns anos ali e a gente saiu também. Eu estudei um pouco mais que elas, no lado da Umbanda, assim, daí eu conheci um pouco o Candomblé, conheci a nação, mas também fui para um lado, com o passar dos anos, eu estudei em casa, por conta própria, então eu li bastante Ramatiz, que para quem não conhece, eu indico super, porque tem a pessoa que tu é antes e depois do Ramatiz. É impressionante o conhecimento que ele transmite. Nossa, é lindo. Tanto a parte espiritual quanto outros planos, outras orbes, ele traz de uma maneira sem preconceito, numa maneira limpa. Eu gosto muito de Ramatiz. Estudei bastante tempo também Helena Blavatsky, que para quem não conhece também foi ela que trouxe essa parte dos mestres ascensionados, né, para esse plano aqui. Foi ela que começou esse caminho, foi uma mulher. A história dela é maravilhosa. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando de Helena Blavatsky e da sua coragem de desbravar não só novos conhecimentos, como, nossa, num tempo, ela, para vocês terem noção, foi mais ou menos no tempo ali de Allan Kardec, um pouquinho depois, e ela viajava, desbravava o mundo, sabe? E hoje a gente sabe já que hoje ainda
é mais tranquilo, mas naquela época, uma mulher, né, desbravando tudo isso e ainda rompendo essa parte espiritual, rompendo certos tabus. Quando ela chega na Índia, que ela fala todo esse conhecimento, né, que ela dá de cara com todo esse conhecimento na Índia, que foi todo quando eles colonizaram lá a Índia, os britânicos lá na força, né, para variar, que daí eles colocaram toda essa parte católica em cima dos indianos. A Helena Blavatsky, quando chegou lá, ela falou para os indianos que isso, a cultura milenar de vocês é maravilhosa, toda a parte do Ayurveda, toda essa parte linda e maravilhosa que vocês têm. Para quem não sabe, lá na Índia, eles tinham o masculino, o feminino e o terceiro sexo. Isso é milenar, gente, isso é milenar na Índia. Não tinha esses preconceitos, esses tabus que hoje tem lá, porque foi instaurado o catolicismo. Entende? Então, tu vê que é uma base de controle sempre envolvendo o ser para ele não ser livre. E a gente nasceu aqui para ser livre, mas para estar fazendo escolhas para se melhorar e para ser uma luzinha para o outro também, para acender aquela chaminha nele e ele despertar nele a vontade também de ele ir atrás do conhecimento, despertar isso. E com o passar do tempo, esse estudo em casa, eu comecei a perceber que, cara, tem um caminho aí. E eu fui conhecer alguns centros espiritualistas lá em Caxias. Fui para Caxias, fui para Farroupilha, fui para Bento, todos ao redor ali. Fui para eventos sobre sagrado feminino, fui para inúmeros eventos sobre o tema espiritualidade. E eu vi que essa liberdade de tu conhecer dar de cara com várias tribos, pessoas, compartilhar história, compartilhar. Hoje tem um sol bem no meu olho aqui, vou só virar aqui um pouco. Compartilhar histórias, compartilhar conhecimento, experiência, isso é muito rico. E foi através disso também que eu comecei a me desenvolver um pouco mais, não só aí na questão mediúnica, que daí eu comecei a entender um pouco mais, comecei a fugir, porque, nossa, eu sempre quando chegava nessa parte assim que a pessoa descobria que da mediunidade me perguntavam, tu tá vendo um espírito ali, aqui, ali, sempre, isso é assim, desde que a gente é pequena, eu e as manas, quando a gente começa a comentar sobre isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Mas enfim, a gente começou a entender um pouquinho mais sobre essas experiências, enfim, que daí alguns anos atrás, daí eu fiz o Reiki, comecei a estudar o Reiki, o porquê que o Reiki foi instalado aqui na Terra. Nossa, é um conhecimento muito lindo o Reiki. É um conhecimento muito bonito mesmo. Aí fiz o nível 1, o 2, o 3, o mestrado. Mas eu fui porque quem me conhece sabe que é muito aquela ânsia de conhecimento, aquela ânsia, né, de saber o porquê. Tá, mas por quê? Né? Eu sempre me questiono muito isso. E é muito tem técnicas xamânicas muito bonitas também para ser aplicado como cura, assim. Essa minha amiga que me acompanha desde que eu sou bem pequenininha, essa negra alta, forte, maravilhosa que me acompanha, né? Hoje ela aparece para mim às vezes e eu sei que às vezes eu tô no caminho certo e tal, porque ela olha para mim e ela sorri aquele sorriso lindo, maravilhoso que me ilumina desde que eu sou criança. E quantas fases eu passei difícil, principalmente quando a gente era pequeno, e lá tava ela, com aquele sorriso lindo, maravilhoso, né? Então, esse é só um pedacinho que eu queria compartilhar com vocês. Então, é desde que a gente é muito pequena ali, eu e as manas ali, desde uns 5 anos, né, que a gente compartilhando. Na adolescência, quando a gente dava passagem dentro de casa, a gente quando não sabia muito bem o que estava acontecendo, depois a gente foi estudando, começou a entender sobre as passagens, sobre, né, da incorporação, como encaminhar os irmãos
como fechar os portais, como o porquê que daí a gente estava, às vezes, a gente estava vendo aquilo, como se defender, o porquê que a gente estava vendo os irmãos de outras orbes, né? Esses que eu falei que tinham outras formas que não são humanas. Então, tudo isso eu vou fazer vários vídeos e vou estar explicando com vocês. É muita coisa, eu sei que vai muito, é muita coisa para ser compartilhado. Aqui foi só um resumão, assim, uma mistureba, mas só para vocês entenderem que esse lado espiritual também não é uma coisa assim que é ai, a pessoa ai, é abençoada, amaldiçoada, não sei o quê. Cada um vem aqui com um propósito. E a gente está aqui para evoluir. Se a gente vai ficar aqui evoluindo aqui na Terra for autorizado, ou se a gente vai ir para outra orbe por mérito, aí não, né? Tudo vai depender da nossa moral, das nossas escolhas, dos nossos valores. É isso que vai determinar, né? O que vai acontecer com a gente, as nossas escolhas do nosso dia a dia, né? Então é isso, pessoal. Eu espero ter compartilhado um pouquinho da minha história com vocês. Eu vou fazer vários vídeos agora explicando um pouquinho sobre cada coisa que aconteceu. Só vou dar relatos de situações. Quem sabe quando eu for para minha cidade lá, numa reunião com as manas lá, elas compartilhem. Quem sabe elas até façam algum vídeo, alguma coisa juntas ali, a gente dando exemplos que a gente passou para vocês. Eu vou estar passando aqui também. E é isso. Só compartilhar um pouquinho. Só uma questão dessa dos irmãos, o se sentir pesado e tal. Essa questão que eu falei do incenso pode ajudar? Pode. Mas não é isso que vai determinar. Não é tu, quantas vezes eu vejo na casa mesmo lá da minha mãe, que minha mãe pedia por... Ai, fulano, ajuda lá em casa, faz uma oração. É válido? É válido. Mas tu mesmo pode fazer isso. Todo mundo tem mentor, todo mundo não veio aqui... Ai, sem... Todo mundo vem com um mentor, com um amigo de luz que vai estar te auxiliando. Não se sinta sozinho nisso. Não se sinta... Quando tu vê que tu tá com medo de alguma coisa, que tu viu alguma coisa, eleva teu pensamento. É só elevar teu pensamento. Se tu tem teu pet, pensa o amor que tu tem pelo esse teu pet, pela natureza, por alguém da tua família. Eleva a vibração. Só de tu fazer isso também, tu já vai se sentir melhor e o campo da tua casa vai melhorar. Mas eu vou estar passando também vários vídeos de proteção aqui, que eu já vivenciei e já funcionou comigo, por isso que eu vou estar passando. Tá bom, pessoal? Um beijo para todos.